bíblica e como um pai aconselha a sua filha que está passando por uma situação que poderia levá-la a infringir, a violar a sua autoridade cristã. Vamos ver como esse pai aconselha a sua filha. Oi, papai, eu queria te dizer algo muito importante. Tá bom, mas fala logo, que eu estou com muita pressa. Hoje na classe vou convidada para cantar o hino nacional para toda a escola, porque na próxima semana vai comemorar o dia da independência. Eu não tive coragem de dizer que não podia, e a partir de amanhã eu preciso ficar até mais tarde na escola para ensaiar. O quê? Chegar mais tarde? Mas você sabe que não pode, menina. Nós somos testemunhas de Jeová. Eu sei, mas eu ainda nem nota na escola. Você sabe que eu preciso de notas boas. Mas você não vai? Ponto e basta. Afinal, o que você está aprendendo no Salão do Reino? Nada? Mas foi bastante convincente, não? Agora vamos ver como realmente deveria ser essa conversa entre o pai e uma filha que está passando por essa situação difícil. Vamos ver como ele usa a Bíblia para raciocinar com a sua filha e fazer ela entender o valor, a importância dela estar atenta a não violar a sua autoridade cristã. Oi, papai, quero te dizer algo muito importante. Tá bom, filha. Pode falar, o que é que te preocupa? Hoje na classe, convidada para cantar o hino nacional para toda a escola, porque na próxima semana vai comemorar o dia da independência. Eu não tive coragem de dizer que não podia, e a partir de amanhã eu preciso ficar até mais tarde na escola para ensaiar. Ah, entendo, filha. Mas pensa um pouco. Nós somos testemunhas de Jeová, não é verdade? Isso quer dizer que temos que adorar quem? A Jeová, eu sei, mas vai haver nota na escola. Você sabe que eu preciso de notas boas. Isso é importante para mim. Filha, eu sei que você sempre quer dar o seu melhor na escola. E eu e sua mãe somos orgulhosos de você por isso. Mas além de Jeová, quem mais podemos adorar? Ninguém, somente ele. Exatamente. Você se lembra dos jovens, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim, eles se desligaram de se curvar diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito e foram jogados na fornalha ardente, mas Jeová os salvou. Isso mesmo. E você sabe me dizer por que eles tiveram tanta coragem e não se curvaram àquela estátua? Porque eles confiavam em Jeová e sabiam que isso desagradaria. Exatamente. Ele também tinha bem em mente o livro de Êxodo, o mandamento de Jeová, querida, capítulo 20. O versículo de 3 a 5, 5 só a parte A. Lê, por favor, para nós. Não deves ter qualquer outro Deus em oposição à minha pessoa. Não deves fazer para ti imagem esculpida, nem semelhança de algo que há nos céus em cima, ou de algo que há na terra embaixo, ou do que há nas águas abaixo da terra. Não deves curvar diante delas, nem ser induzido a servi-las, porque eu, Jeová, teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Você viu? Jeová exige devoção exclusiva. Então, cantar o hino nacional diante da bandeira não seria mesmo fazer um ato de adoração? Será que nós, servos de Jeová, seria certo da nossa parte cantar o hino e adorar a bandeira? Pai, entendi. Obrigado por ter me ajudado a ler bem como Joaquim que me comporte nessa situação. E amanhã mesmo vou falar com a minha professora e explicar o motivo de eu não participar.